bonito, deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Sua empresa, ela cresceu de verdade ou ela só ficou mais complicada? Provoquei? Você ficou com um nó aí na cabeça? Então deixa eu te explicar. Nem sempre faturamento é maturidade do negócio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Café com a Líder. Seja muito bem-vinda a mais um Café com a Líder, mas antes vamos começar a nossa oração. Vamos entregar a nossa semana ao Senhor, que tudo toma conta, tudo sabe e que vai nos proteger e nos guiar para que nossas ações sejam as dele, que as nossas decisões sejam a dele, que os nossos pensamentos sejam os pensamentos dele, que a gente ame a sua santa vontade. Então vamos lá, pensar um pouquinho, respirar fundo e rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com a Líder. E hoje nós vamos falar sobre um tema que às vezes não está muito claro no dia a dia da empreendedora, que é: crescer não é simplesmente amadurecer. Tem muitos empresários que estão vivendo essa euforia agora. Hoje está vendendo mais, está expandindo, está abrindo mais uma unidade, está crescendo o portfólio de produto. Só que crescimento de faturamento não é necessariamente um amadurecimento da empresa. E sabe o que fica claro, que a gente sabe que uma coisa não está necessariamente ligada à outra, quando o crescimento ele importa em mais caos, mais gente, mais conflito e, consequentemente, mais estresse. E é nessa hora que muitos empresários não conseguem dar aquele pulo, aquele upgrade, aquela mudança de fase. Ele fica estagnado numa empresa muito dependente dele, porque ele tem medo desse crescimento. Vamos falar sobre isso hoje, porque esse assunto foi muito bem trabalhado pelo Michael Gerber no livro O Mito do Empreendedor. E o Michael explica que toda empresa ela passa por 3 fases. Inclusive, esse tema foi até uma sugestão do Janguier no curso que eu fiz com ele, na imersão que eu fiz com ele no início do ano. Ele fala muito sobre isso e clarificou demais esses conceitos na minha mente, né? Eu já tinha sido impactada por esses conceitos do Michael Gerber no passado, mas foi muito bom esmiuçar isso, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, porque eu acho que faz todo sentido para você começar a analisar o seu negócio, a sua empresa e entender, caramba, minha empresa está em qual dessas fases? O Michael divide as 3 fases, né? A infância, a adolescência e a maturidade. Então, será que a sua empresa hoje está na infância? Será que ela já saiu da infância, ela já está na adolescência? Ou será que ela já passou da adolescência e ela está hoje em um grau de maturidade? Vou explicar para vocês. Na infância, a empresa... Bom dia, Tati! Sejam muito bem-vindos. Deixa eu falar aqui com meus seguidores que estão aqui comigo. Bom dia, Ju. Bom dia, Luísa. Bom dia, Stephanie, Rafa, Raquel, Janaína, Patrícia. Vamos embora. Vamos começar essa semana, que hoje o tema está bem interessante e que vai ajudar muito vocês a ponderarem sobre a empresa de vocês. Então, assim, na infância... Toda empresa passa por essas 3 etapas, ou infância, ou adolescência, ou a maturidade. E na infância é aquela etapa da empresa em que tudo, absolutamente tudo depende de você. Eu hoje estou na infância em uma das minhas empresas, que é onde você decide tudo, você resolve tudo, você acompanha, você confere. É aquela fase em que você chuta pra gol e ainda defende a bola, sabe? Você é eu presa, a fase da eu presa, certo? Bom dia, Laurinete, F, Net chegou já. Fica por aí. E aí é aquela fase da infância, né? A empresa tá crescendo, tudo depende de você, e aí... Quando é uma fase muito empolgante para o empreendedor, porque é aquela fase que ele vê o sonho dele se materializando, né? É aquela fase em que a empresa vai crescendo. Bom dia, Isabel, tudo bem? Como é que você tá? Ana, sejam muito bem-vindas. Vamos começar essa semana bem animada. Eu tô trabalhando aqui 3 conceitos, são muito interessantes e que toda empresa passa. A infância, a adolescência e a maturidade. Então, na infância é tudo isso, né? Tudo muito a eu presa, tudo depende muito do dono, tudo muito vinculado ao dono, né?
E tem muitas empresas que não saem dessa fase, né? Tem muitas empresas que não saem dessa fase. Mas para você sair da fase da infância e chegar na fase da adolescência, é o momento em que você tem que começar a mapear os processos, a desenhar o organograma, a entender quais áreas do seu negócio você vai precisar de pessoas. Porque à medida que sua empresa for crescendo, você precisa ir estruturando as áreas do negócio. Do contrário, junto com o crescimento vem o caos. E junto com o caos vem o quê? O prejuízo. Tem um momento em que você ainda acha que, é assim mesmo, é esse caos e tá tudo bem assim, porque a gente continua crescendo, continua ganhando dinheiro, continua expandindo, etc. Tá tudo certo. Só que não tá tudo certo. Vai chegar uma hora que essa conta do caos, ela chega em falta de produtividade, ela chega em ineficiência, ela chega em prejuízo, ela chega em falta de planejamento, ela chega porque o mercado muda, o consumidor muda e você tá com aquela estrutura grande e bagunçada e você não consegue mudar junto. Então tudo bem, esse crescimento, ele é natural, junto com ele vem o caos, né? Primeiro vem o progresso, depois vem a ordem, mas a partir do momento que você teve o progresso, você precisa ir estruturando as áreas do seu negócio, do contrário, você não vai conseguir continuar saltando de tamanho de negócio. Vai chegar uma hora que a empresa vai estagnar porque ela não tem os fundamentos para crescer, tá? E tudo isso eu tô falando para vocês porque tudo isso a gente já viveu ou vive na prática, porque todas as empresas estão em alguma dessas fases, tá? Então é isso. Você tá lá na fase da eu presa e começou a crescer, começou a não dar conta mais de tudo com você, então você começa a contratar gente, e depois você tem tanta gente que você precisa contratar coordenadores para aquelas pessoas, gerentes para aquelas pessoas, e por aí vai. E, por exemplo, é aquela pessoa que tem uma loja, que ela abre e fecha a loja, e depois ela traz alguém da família para abrir e fechar junto com ela, e depois os dois não dão mais conta, aí vão abrir novas lojas, aí tem que contratar um gerente por loja, e por aí vai. Tá entendendo como a empresa começa bem na infância, bem criancinha, e ela vai amadurecendo? E para você mudar de fase, continuar ganhando dinheiro, continuar prosperando, você precisa ir estruturando os negócios e as áreas, né? E aqui está o erro mais comum. Nessa hora do caos e do crescimento, a empreendedora, o empreendedor, eles acham que o problema é a equipe, né? Só que o problema não é a equipe necessariamente. Às vezes é uma ausência de sistema, ausência de regras claras que tragam previsibilidade. O sistema traz previsibilidade. As rotinas de gestão, os rituais de gestão, quem é minha aluna sabe que a gente fala muito sobre isso, especialmente na mentoria Potência Sucessora. A gente fala muito sobre construção das rotinas, dos rituais, dos critérios, das análises, desse organograma. Mesmo uma empresa, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa que está na infância, mas eu já tenho a ideia do organograma que eu preciso dela. À medida que ela for crescendo em tamanho, complexidade, faturamento, a gente já vai construindo as áreas, porque a gente já mapeou essas áreas. E tem áreas de todas as empresas que são necessárias. Por exemplo, a área financeira é necessária em toda empresa, a área de departamento pessoal, de pessoas, de recursos humanos é em todas as empresas. Com maior grau de sofisticação ou menor grau de sofisticação, você vai ter uma área de pessoas no seu negócio. E por aí vai. Então, assim, é importante que você entenda que não importa a área que você está hoje, não importa o tamanho da empresa que você está hoje, você tem que ir criando sistemas, rotinas, critérios, tá? Então, para sair da infância, você precisa começar a documentar processos. Às vezes está tudo na sua cabeça. E você que hoje colaborador de empresa, tem muita gente daqui da galera da Tropical, eu acho importante que vocês ouvirem isso, que vocês podem não ser empreendedores do negócio de vocês, mas vocês devem ter uma veia de intraempreendedorismo. O que é isso, Raíza? Intraempreendedorismo é você ser empreendedor dentro do negócio das outras pessoas. Aí você vai pensar, pra quê? Você empreendedora, me estressar com o negócio dos outros? Pois é, se você não desenvolve essa veia, você está perdendo uma grande oportunidade de se aprimorar, de se desenvolver às custas do risco do outro. Porque ser empresário nesse país é bancar risco. É bancar risco, é você tirar o capital que podia estar na renda fixa, lhe dando juros, taxa Selic de 15 e alguma coisa, e você pegar esse capital e dizer, não, deixa eu arriscar aqui, que eu posso ter prejuízo, posso ter gente improdutiva, posso ter gente
desviando e eu vou arriscar mesmo assim, eu vou prosperar nesse país, eu vou fazer esse país prosperar junto comigo, eu vou gerar emprego, eu vou gerar renda, eu vou gerar tributo para as pessoas, para a sociedade. Imagina, se a gente se acovarda, tira o dinheiro da empresa e bota no banco e fica só esperando a rentabilidade, é ou não é? Então, merecemos ou não merecemos colaboradores que são intraempreendedores nos negócios dos outros? Porque com isso eles se desenvolvem. É uma oportunidade que você tem de aprender e de crescer à custa do risco do outro. Porque o prejuízo que você gerar ou causar não é você que vai bancar. É o dono do negócio que está bancando você, entendeu? Sacou? Então, mesmo que você não seja dono do seu negócio, fica por aqui, porque alguma coisa você vai trazer pro coração, tá bom? Vamos lá. Então, a maturidade, ela vai acontecendo quando você segue decisões com critérios claros, você tem papéis muito definidos, a empresa tem rituais de gestões, os números orientam as ações, não é achismo, não é feeling. E tudo bem, gente, eu sei que muitos negócios cresceram no feeling, o nosso negócio cresceu no feeling. Só que num negócio hoje, na era do digital, na era das IAs, na era dos BIs, na era dos dados, ele não vai se sustentar só no feeling. Você até pode trazer um critério de subjetividade para o seu negócio, que é o seu temperinho, é o seu borogodó, é o seu tchan. Beleza. Mas faça tudo isso com os números, dever de casa dos números orientando você. Do contrário, meu amigo, é cego em tiroteio. Certo? Seu concorrente vai estar com os números na ponta da língua. E se você não tiver, você tá ferrado, para não dizer outra coisa. Então, a maturidade no negócio é quando a empresa... A gente falou da infância e eu pulei um pouquinho na adolescência. A infância, aí tá tudo eu presa. Aí vai para a adolescência. Na adolescência, o que acontece com a empresa? Ela já tem as áreas, certo? Ela já tem as áreas, já tem coordenadores, já tem gerentes, já tem gestores em cada área. Só que, às vezes, o que acontece na adolescência? E tem muitas empresas que têm dificuldade de sair da adolescência e ir para a fase madura do negócio. Na adolescência, o sistema não está muito amadurecido, não está claro, tá? Então, assim, as áreas, elas não são norteadas por critérios objetivos, às vezes não tem papéis muito claros. Então, vê se não acontece isso em algumas empresas que vocês já atuaram ou atuam, ou talvez aconteça na sua empresa, de você estar lá. E assim, a galera do compras se mete na história de operações, que assume atividades claras de marketing, então fica meio que assim, uma pessoa só, várias áreas ao mesmo tempo, e na hora que o negócio dá bronca, ninguém quer ser pai de filho feio. Já ouviu falar dessa história? Ninguém quer ser pai de filho feio. E aí depois, quando dá alguma coisa errada, ninguém quer assumir aquele BO. Ou se não, quando é um projeto muito cabuloso, você acaba não querendo assumir o protagonismo daquele projeto, porque não está muito claro o papel de quem é aquilo ali, então meio que você vai deixando de lado. Então, as empresas que estão ainda com essas áreas não tão claras, não tão definidas, rotinas de captação de dados, decisões norteadas muito nos dados, nos números, nos indicadores, isso não está muito amadurecido, é uma empresa ainda da fase da adolescência. Também acontece, por exemplo, quando a empresa, ela tem algumas áreas que estão bem redondinhas, elas têm um papel claro, elas têm atividades definidas, elas têm calendário, elas têm indicadores, mas outras áreas não têm. Então você meio que tá penco no negócio, sabe? Umas áreas funcionam, outras áreas não. Isso é a fase da adolescência do negócio. E para a empresa digievoluir, é bem assunto de nerd, né? Eu falar digievoluir, mas eu sou vintage, gente. Inclusive eu faço 40 anos esta semana, já podem me desejar parabéns aqui. Então aí que vocês vão ver expressões vintage. Aliás, eu não tô ficando velha, eu tô ficando antiga. Então a tia antiga aqui vai trazer expressões que só a galera antiga vai entender, que é digievoluir. Então a empresa, para sair da fase da adolescência e ir para a fase da maturidade, para ela digievoluir, ela precisa construir um organograma muito estruturado, dividir as áreas da empresa com critérios muito claros, com indicadores, construindo aquelas áreas de forma muito objetiva, para não haver tanta subjetividade. Claro, toda empresa há subjetividade, mas assim, você vai entendendo que a máquina vai rodando, mesmo que não haja um dono
dono ali o tempo todo apertando os parafusos do negócio. O negócio tá lá, rodando, ele tem rotina, ele tem ritual, ele tem indicadores, ele tem planejamento, ele tá cumprindo um movimento que não precisa necessariamente do dono. Isso é o mundo ideal. Eu acho que negócios sempre vão precisar de donos, né? Eu sou muito a favor disso. Mas não necessariamente de um dono que fica lá com aquele heroísmo de botar trazer aqui para o ombro, para as costas, eu vou carregar essa empresa nas costas. Não só isso, sabe? Essa fase do heroísmo é uma fase muito da fase da infância e até da adolescência, que você fica muito dono dependente. Que a empresa só anda e só performa se tiver dono. E isso é muito ruim no médio e longo prazo. Porque não existe ninguém que vai durar para sempre. Né? E não existe, por mais que a pessoa tenha uma disciplina muito grande, um rigor muito grande com sua própria saúde, com sua própria performance, mas não vamos performar no mais alto grau sempre. Todo mundo vai passar por momentos difíceis, por problemas de saúde, por problemas familiares. Isso faz parte da vida. Quer dizer que sua empresa só vai funcionar se você estiver operando na alta performance? Ou você quer construir uma empresa que performe, independente se você está no nível hard ou não? Claro, sempre vai ser bom ter um dono com protagonismo, com presença, com liderança forte, cativando aquelas pessoas, direcionando aquelas pessoas. Eu não estou dizendo isso, que não precisamos de dono. Precisamos sim de dono. Mas você precisa ter uma empresa que as áreas rodem num grau de eficiência e alta performance por si só. Não necessariamente porque você está olhando aquela área hoje. Eu vou dar um exemplo muito claro. Vocês devem já ter passado, acontecia muito assim com a gente, às vezes até acontece hoje, que a gente ainda está se melhorando, não existe empresa perfeita, nem pronta, né? A empresa é um organismo vivo. Quando a gente supera uma fase, a gente tem que, já zerou o jogo e já tem que superar outras, por isso que estamos em constante aprendizado. E acontece às vezes muito assim, tem uma área que sofreu uma grande alteração, como agora a gente está vivendo uma fase em que a IA movimentou muitas áreas e muitas áreas do negócio precisam ser revisitadas. Aí a gente para olhar aquela área e para trabalhar naquela área. Se você não tem uma empresa madura, se você parar para se concentrar em uma área só e você deixou aquela outra área descoberta, a outra área começa a baixar de performance, a baixar de nível. E é isso que acontece claramente nas empresas que estão na fase da adolescência. Você olha para uma área, deixou descoberta a outra. A empresa, quando ela está madura, todas as áreas estão num nível muito semelhante de performance, claro. E aí você pode se deter a um projeto específico, estratégico de inovação, sem as outras áreas caírem em execução. Por quê? Porque lá, aquelas outras áreas já estão com seus papéis claros, definidos, sua rotina, seus rituais, seus indicadores, seu organograma, tudo muito claro. Então, o trabalho acontece. Claro, se você botar as pessoas certas para chefiarem os lugares certos, que é outro BO. Mas, enfim, gente, eu acho que era muito esse trabalho aqui hoje, abrir a mente de vocês, porque às vezes a gente tá no dia a dia de um negócio, a gente só olha a grama do vizinho. Porque lá a empresa de fulano é muito organizada, a empresa de fulano é muito grande, eu tô distante disso. E às vezes o que falta pra gente é clareza. Né? Às vezes o que falta pra gente é a gente, poxa, isso é uma fase, o que eu tô vivendo hoje é uma fase, olha aqui. E eu posso mudar de fase, mas para eu mudar de fase, o que é que eu preciso fazer? Onde é que eu preciso me concentrar? Não existe nada sacramentado. A gente tá sempre em mudança. Aliás, a única constante que a gente tem no mercado e na vida é a mudança. Foi filosófico essa agora. Foi filosófico. A constante que a gente tem é a mudança. Vamos estar sempre mudando. Então, que a gente olhe qual é o próximo nível que eu posso atingir. Que vocês mirem e modelem empresas que possam te inspirar para buscar aquilo ali, aquela rotina e aquela performance, tá? Então, algumas perguntinhas aqui finais. Eu sempre gosto de deixar perguntinhas assim pra gente passar a semana matutando e refletindo, né? Seu time, se você sair 15 dias hoje, seu negócio flui? Será que flui? Seu time sabe fazer sem você ter que explicar tudo de novo, as atribuições deles? Suas decisões do dia a dia seguem critérios claros ou são decididos de forma reativa, na urgência? Isso são indicadores de que a coisa não está tão desenhada assim, entendeu?
Então, se as respostas para essas perguntas forem frágeis, então você está numa transição, né? Sem culpa, não precisa trazer a culpa para si. Você precisa da realidade. Iludido é pior que doido. A gente repete muito essa frase na Tropical. Iludido é pior que doido. É melhor você ter clareza do que você está vivendo e aí sim poder atuar do que viver iludida. Então vamos lá. E essa transição, ela exige método. Primeira coisa, ela precisa de clareza e ela precisa de método. E método, todo método, para ser bem executado, ele precisa de disciplina e constância. Por isso que tá vendo toda vez nossos assuntos aqui estão todos interconectados. E agora eu falo diretamente para minhas sucessoras, as sucessoras do meu Brasil, que estão aqui me assistindo, que acompanham o meu conteúdo, que eu tenho recebido bons feedbacks, graças a Deus. Hoje eu falo para vocês, tá? Se hoje vocês vivem alguma dessas fases na empresa de vocês e vocês precisam de ajuda para entender um pouco mais qual é o seu papel do negócio, eu criei uma solução para você, que é a Mentoria Potência Sucessora. Olha, é uma mentoria para sucessora. Aqui não é um curso de gestão, não é teoria. Aqui não é consultoria para o seu negócio. Eu não vou entrar na sua empresa, eu não vou olhar o seu negócio, eu não vou dar jeito no seu negócio. O que é que eu quero? Eu quero olhar para você. Olhar para aquela que ninguém olha individualmente, né? Que somos nós, a sucessora. O que eu não tive, eu quero oferecer para você. Que é uma condução. Que é ter alguém para você... para conduzir sua jornada, porque nós temos dias mais a menos e nós temos dias mais difíceis, dias complexos, dias em que nós estamos desanimadas, a gente tem pontos cegos onde a gente precisa de preparação. Eu sei porque eu tive os meus e eu tive excelentes conselheiros e mentores para me conduzir até aqui, e ainda tenho os meus pontos cegos, por isso que eu me cerco também de bons mentores para me acompanhar nessa jornada. Então, se você é sucessora de negócio familiar e sente que está perdida no seu papel hoje, ou sente que precisa de um direcionamento, de uma clareza, entender mais a postura, a liderança, entender mais os liames do seu negócio, ter esse olhar mais 360, enxergar os pontos cegos, coisas que talvez você não pode ver, ou simplesmente um ambiente que você possa conversar de forma transparente e segura, esse é o seu lugar, tá bom? Então fala comigo no direct que meu time fala com você e te caminha para uma conversa mais direcionada comigo, tá bom? Então eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Vamos embora, potência máxima na execução. Vamos olhar nossa empresa com clareza, com frieza, olhando os dados direitinho, trazendo o time para executar, para engajar. E você que é colaborador, que me segue aqui, independente de ser colaborador da Tropical, de qualquer outra empresa, aproveita a oportunidade que você tem. Aproveita a oportunidade que você tem de estar no negócio de outra pessoa, de poder aprender, se desenvolver, empreender no negócio de outra pessoa, porque o conhecimento que você desenvolve, a experiência que você desenvolve é sua. Não é de mais ninguém. A realidade que você tem, as oportunidades que você tem no negócio dos outros, fazendo isso por conta e risco de outra pessoa, é sua. Essa oportunidade é sua, o crescimento que vem dela é sua. Ah, mas eu me estresso muito, eu sofro muito, é muito pepino, é muita dificuldade. Tudo bem, mas são dificuldades que você está vivendo e resolvendo, e cada vez que você enfrenta uma dificuldade de queixo elevado, de peito aberto, com vontade de resolver, a resolução é uma força que nasce dentro de você, essa musculatura que você está construindo para você, para a sua vida, para a sua vida. Então nada dessa malemolência, esse mimimi. Deixa o mimimi pra gente que já perdeu. Aliás, uma das grandes características de gente que não dá certo na vida, não importa o projeto que faça, seja às custas do negócio dos outros, ou seja, empreendendo, uma pessoa reclamando, uma pessoa mimizenta, só se dá mal na vida. Não seja essa pessoa. E é fácil a gente se contaminar e ser essa pessoa mimizenta, que reclame, Não vá por aí. Corra de gente assim, corra de gente reclamona, corra de gente mimizenta. Não seja você a pessoa que profere palavras ruins sobre sua empresa, sobre seu negócio, sobre o lugar que você trabalha. Pelo contrário, que você seja que as nossas boas obras resplandeçam a glória de Deus, né? Mateus capítulo 5, versículo 16, que as nossas boas obras brilhem
para que o nosso Pai que está no céu seja glorificado. Então que você resplandeça a luz, né? Que você resplandeça a luz. Não importa se você é um empreendedor ou se você é um intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? Vou repetir. Intraempreendedor é aquela pessoa que está dentro do negócio de outro, empreendendo, executando, tomando risco, dando cara a tapa, aprendendo, evoluindo. Ninguém evolui na zona de conforto. Ninguém evolui fazendo só coisa fácil. Ninguém evolui sem ter treta, sem ter problema, sem incomodar, inclusive. Se acostumem com o incômodo. Vocês acham que os campeões e as pessoas mais bem-sucedidas são pessoas que só enfrentaram maré boa, porque eles têm sorte, porque tudo aconteceu fácil na vida deles, eles nunca precisaram sofrer e se frustrar. Não, gente. A evolução está no desconforto. Abracem o desconforto. Se acostumem com o desconforto. Evoluam. Aí mora a evolução, tá? Aceitem desafios, se desafiem o tempo todo. Eu sei que é desconfortável se desafiar. Sabe por quê? Mexe com o nosso ego e mexe com a nossa vaidade. Eu sei porque eu faço isso o tempo todo. E toda vez que eu me desafio, tem horas que pra que eu fui inventar isso? Por quê? Porque quando a gente se desafia, sabe o que a gente é? Um aprendiz. Quando a gente tá numa área nova, estudando um conhecimento novo, o que a gente tá fazendo? A gente tá virando um aprendiz, um estagiário na hierarquia do conhecimento. A gente não é a bambambam que sabe fazer com o pé nas costas. Não, a gente tá aqui na base do conhecimento. E aí é muita tentativa e erro. Tentativa e erro, e é humilhante errar. Mas é humilhando que a gente se glorifica. Então vamos se humilhar mesmo, vamos errar. Né? Mas errar porque tá se desafiando, porque tá tentando fazer algo novo. Porque está empreendendo, seja no seu negócio ou no negócio dos outros. Certo? Que vocês tenham essa postura, essa atitude diante da vida nessa próxima semana. Tá bom? E até o próximo Café com a Líder. Até mais. Fiquem com Deus.